Bom dia, boa tarde, galerinha do sexto ano. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, tudo na paz. Vamos iniciar nossa primeira aula desse retorno das férias forçadas, né, pelo coronavírus. Nossa primeira aula está na página 83 do livro de vocês. Vamos estudar as formas geométricas e formas espaciais, certo? Geometria é uma coisa que está presente na nossa vida. Em tudo que a gente olha tem forma geométrica, certo? Ou quadrado, ou um triângulo, ou um retângulo, ou um círculo, uma circunferência, etc. Certo? Então ela está presente em todas as partes das nossas vidas, certo? E geometria vem de uma palavra grega, do latim, em que geo significa terra e metria significa medida, certo? Então, medidas de terra, medida da terra, certo? Formas geométricas. Muitas formas têm um nome específico, outras são misturas de diversas formas, não tendo assim um nome exato. Podemos dividir as formas em regiões planas, ou formas planas, e sólidos geométricos, certo? Ou figuras geométricas. Beleza? Observem. Então, as formas geométricas se dividem em regiões planas e sólidos geométricos. As regiões planas, observem aqui, temos um quadrado, um triângulo, um hexágono, certo? Porque tem 6 lados, e um círculo, circunferência, certo? Essas formas planas, elas têm apenas 2 dimensões, certo? Ou seja, largura e comprimento, apenas, certo? Ou comprimento e altura, etc. São 2 dimensões, ok? Aí temos também os sólidos geométricos, que são essas figuras que estão aqui mais embaixo, certo? Como o cubo, que é um exemplo de dado que a gente conhece. Tem o prisma. Temos 2 prismas aqui e temos um corpo redondo, certo? A gente vai ver mais adiante o que significa cada um deles. E tem a caixinha aqui que diz que linhas fechadas ou abertas são figuras de uma única dimensão. Ou seja, tem aqui um exemplo de linha fechada, certo? Ela não tem abertura. E tem uma linha aberta, em que as 2 pontas estão soltas. Ela só tem uma dimensão por quê? Porque é apenas comprimento, certo? Ela não tem largura, apenas comprimento. Por isso é só uma dimensão. Ok? Regiões planas são 2 dimensões, largura e comprimento. Os sólidos vão ser 3 dimensões, tá? A diferença das formas planas para os sólidos geométricos são que os sólidos geométricos têm 3 dimensões e as formas planas só são 2 dimensões, certo? Acompanhe a leitura comigo. Ó, os sólidos são figuras espaciais, ou seja, ocupam lugar no espaço e possuem 3 dimensões. Entre as formas espaciais destacam-se os poliedros e os corpos redondos. Os sólidos geométricos ocupam 3 dimensões no espaço, certo? Então, a diferença de uma figura plana, de uma forma plana, para um sólido geométrico é que o sólido tem 3 dimensões e a figura plana só são 2 dimensões, certo? Eu costumo dizer que o sólido é algo palpável, certo? Ele ocupa um lugar maior no espaço, como, por exemplo, um cubo, que é um dado, uma caixa de sapato, um pacote de biscoito recheado, certo? Todos eles têm o formato de um sólido geométrico, né? O dado, por exemplo, tem o formato de um cubo. A caixa de sapato, por exemplo, tem o formato de um paralelepípedo. E um pacote de biscoito recheado tem o formato de um cilindro, ok? Certo. Os sólidos geométricos se dividem em 2, que são os poliedros e os corpos redondos. E a gente vai começar a ver agora o que são poliedros, certo? Poliedros, veja, poliedros é uma palavra grega também, né, que se originou do grego, do latim, em que poli significa várias e edros significa faces planas, certo? Então, poliedros são figuras, desculpa, poliedros são figuras com várias faces planas, certo? Possuem apenas faces planas. Os poliedros podem ser regulares ou não regulares.
Os poliedros regulares possuem todas as faces planas iguais, certo? Então, os poliedros regulares possuem todas as faces planas iguais, e os não regulares não possuem as faces planas iguais. Certo? Só que para a gente entender o que é face, a gente vai ter que saber esses elementos de um poliedro, certo? São elementos de um poliedro. A face, certo? Está aqui um exemplo de um poliedro, que é o cubo, né? Um dado, como todo mundo sabe. Face é o quê? Face é a região plana que delimita o sólido, certo? Então tá bem aqui, ó. Face, essa regiãozinha plana do sólido geométrico. Aresta é o encontro de duas faces, é um segmento de reta. Tá aqui, a aresta são essas linhas que dividem duas faces, ó, face, face, e essa linhazinha aqui, ó, que está no meio das duas faces, é a aresta, certo? E tem um vértice que é um ponto, o encontro de várias arestas, certo? Então, ó, face, 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 a linha que divide as faces é chamada de aresta, e essa linhazinha aqui, ó, esse ponto de encontro de várias arestas, ó, uma aresta, duas arestas, três arestas. Esse encontro aqui, esse ponto em que as arestas se encontram é chamado de vértice, certo? Então, face é a região plana, a aresta é essa linha que delimita as duas faces, e o vértice é o encontro de várias arestas, certo? Esse é o exemplo do cubo, de um sólido geométrico cubo, mais conhecido como o dado, né? Algo que representa o cubo, que a gente sabe, é o dado, a primeira coisa que vem na mente. No cubo podemos observar quem são as faces. Observa, né? Essa primeira face aqui, a gente pode caracterizar essa face por A, B, C, D, certo? São os segmentos de reta, ó. AB, BC, CD, DA. Então, nós chamamos essa face aqui desse cubo de A, B, C, D. Essa outra face aqui podemos chamar de B, F, G, C. Essa outra aqui de cima podemos chamar de quê? De A, E, F, B. E assim sucessivamente. Ok? As arestas são elas AB, ó, isso aqui é uma aresta, AB. Ou seja, é um segmento de reta. Por quê? Porque é um pedaço de uma reta. Sai do A e vai até o B, AB. Por isso que a gente vai escrever AB com letra maiúscula com um tracinho aqui em cima para indicar que é um segmento de reta, ok? E os vértices são esses pontinhos aqui, essas quinas, né, popularmente chamado as quinas do cubo, né? No caso aqui é vértice A, vértice B, vértice C, vértice D, G, F, etc. Ok? Deu para entender o que é uma face, uma aresta, um vértice? Se não entendeu, eu vou explicar melhor usando um exemplo, né? Isso foi o que eu achei aqui em casa para explicar melhor para vocês. É uma caixinha de um relógio. Ela tem um formato de quê? De um paralelepípedo, certo? Não é um cubo, por quê? Porque um cubo tem que ter todas as faces na mesma forma plana, certo? Ok? Ó, aqui é um quadrado. Ó. Observem que aqui é um quadrado. Só que aqui já não é um quadrado. Essa face plana aqui de cima é um retângulo, ok? Por isso que é chamado de paralelepípedo. Certo? Ó, o que eu quero explicar para vocês é essa parte, essa região plana aqui de cima, a gente chama de face, ok? A aresta é essa linha aqui que divide duas faces, ok? Então, face, face, face. Essas linhazinhas que dividem as faces são chamadas de arestas. E esse ponto aqui, ó, esses cantos, quinas, como vocês quiserem chamar, é o encontro de várias arestas. Por exemplo, esse canto aqui é o encontro dessa aresta com essa, ok? Então, face, aresta, vértice, ok? Galera, para identificar se um sólido é um poliedro, porque nem todo sólido é um poliedro, certo? Para ser um poliedro tem que ter o quê? Tem que ter todas as faces planas. Não pode ter curva, não pode ter, certo? Não pode ter nenhuma curva, nem nada. Tem que ser tudo plano, só linhas retas. Um poliedro é composto por um sólido geométrico só com linhas retas e faces planas, ok? Como exemplo aqui, ele deu o cubo, certo? Para a gente identificar se um sólido é um poliedro,
a gente vai usar a relação de Euler, certo? É uma forma matemática. A relação de Euler afirma que o número de faces é caracterizado com a letra F, tá? F de faces, mais o número de vértices, V, face mais vértice, é igual ao número de aresta mais 2. Ela é válida para os poliedros, certo? Então, tu vai ter que aplicar nessa regrinha matemática as informações necessárias para saber se um sólido é um poliedro. Então, faces mais vértice é igual a aresta mais 2. Comprove. O cubo é um poliedro, ele possui 6 faces, certo? Ó, uma face, 2, 3, com a de baixo 4, com a que está do outro lado 5, com a que está aqui atrás 6. Então, o cubo tem 6 faces, tem 8 vértices, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vértices e 12 arestas. Arestas são essas linhazinhas, tá? 1, 2, 3, 4. Em cima tem 4. 5, 6, 7, 8, 9. Com aquela lá atrás, 10. Com essa aqui do lado, 11. E a do fundo, 12. Ok? Então, comprovamos que o cubo tem 6 faces, 8 vértices, 12 arestas. Aplicando essas informações nessa fórmula matemática, a gente vai saber se o cubo é ou não um poliedro, ok? Então, vamos lá. Ó. Face mais vértice é igual a aresta mais 2. No lugar do F, tu vai colocar o número de faces que tem a figura. No caso do cubo, tem 6 faces, coloca 6. Mais, número de vértices, o cubo tem 8 vértices, coloca o 8 no lugar do V. Igual, arestas, tá aqui, quantas arestas tem um cubo? 12. Coloca o 12 no lugar do A. Vezes, não, no caso aqui não é vezes, tá? O livro errou, é mais. Perdoem. Mais 2. 12, número de aresta 12, mais 2. Tá aqui, ó. Mais. Ok? E aí é só tu resolver agora. Então, 6 mais 8 é igual a 14, que é igual, repete sinal de igual. 12 mais 2 é igual a 14. Ou seja, cheguei à resposta aqui, 14 é igual a 14. É uma igualdade verdadeira. Observa, se for um poliedro, esses números serão iguais, certo? Se não for poliedro, esses números serão diferentes. Ok? Então, para eu ter certeza que é um poliedro, eu vou utilizar essa fórmula e tem que dar uma igualdade aqui embaixo, certo? Tem que dar dois números iguais. Relembrando, o poliedro é um sólido com faces planas e linhas retas, certo? Se não tiver todas as faces planas e nem tiver todas as linhas retas, então não é um poliedro. Ok? Aí tem os poliedros regulares e tem os poliedros não regulares. O cubo, por exemplo, é um poliedro regular porque tem todas as faces planas iguais. Ó. Essa face aqui do poliedro é o quê? Quadrado. Quadrado, 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 quadrado. Ou seja, ele tem 6 faces em formas de quadrado. Ok? Então, ele é um poliedro regular. Então, dando continuidade, pessoal. Ó, resumindo tudo novamente. A gente viu que formas geométricas são divididas em regiões planas e sólidos geométricos. Ok? Os sólidos geométricos são divididos em poliedros e corpos redondos. Existem os poliedros regulares, que têm todas as faces iguais, e existem os poliedros não regulares, que nem todas as faces são iguais, certo? A gente já viu os poliedros regulares, o exemplo é o cubo, né, uma forma geométrica do dado. E a gente vai ver agora os poliedros não regulares, certo? Em que nem todas as faces planas são iguais. Os exemplos de poliedros não regulares são os prismas e as pirâmides. Ok? Vamos lá. Vamos começar com os prismas. São poliedros que possuem duas bases paralelas e faces laterais retangulares. Ok? Ó, primeiro exemplo. Prisma de base triangular. Ó, o que é base? Base é essa parte aqui que fica apoiada no chão, tá? Observa que essa basezinha aqui que está apoiada no chão, nesse prisma de base triangular, ela tem um formato de um triângulo, certo? Ó,
ela tem um formato de um triângulo, ok? E os prismas têm duas bases paralelas, iguais. Ou seja, se essa base aqui de baixo, que está apoiada, é um triângulo, essa base de cima aqui também vai ser um triângulo. E por que são paralelas? Porque estão na mesma direção e no mesmo sentido, ó. Ok? Elas estão na mesma distância uma da outra, ó. Exatamente a mesma distância uma da outra, ok? Então, bases paralelas, a mesma de cima é a mesma de baixo, e faces laterais retangulares. Ou seja, essa facezinha aqui, ó, aqui é uma linha, tá? Acompanhe pelo livro de vocês. Essa facezinha aqui é um retângulo, essa outra face aqui é um retângulo, e a que está lá atrás também é um retângulo, ok? Então, tem bases iguais, paralelas, né, uma em cima e embaixo, e as faces do lado são retangulares. Nosso segundo prisma aqui é o prisma de base quadrada. Observa, a base é a que está apoiada aqui no chão, tá? Ó, esse prisma aqui tem uma base quadrada, ou seja, a forma geométrica, a forma plana dessa base aqui, desse prisma, é um quadrado. Tem um quadrado embaixo e tem um quadrado em cima, ou seja, essas bases são paralelas, porque são iguais, têm a mesma distância de uma para a outra. E as faces laterais são retangulares, ó. Observa que essa face aqui da frente é retângulo, ó, retângulo. Essa face aqui do lado é um retângulo, aí lá de trás é um retângulo, e a desse lado esquerdo também é um retângulo, ok? Então, prisma se trata de um poliedro que tem duas bases paralelas e faces laterais retangulares. E tem, por último, esse prisma aqui de base hexagonal, hexagonal que significa 6, tá? Hex é 6, gonal, lados, então 6 lados, 6 faces. A base dele é hexagonal, ok? Ou seja, tem 6 lados. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 lados embaixo, tem 6 lados em cima. São duas faces, duas bases paralelas no formato de um hexágono. E as faces laterais são retangulares, ó. Observa. Ok? Retângulo, retângulo, retângulo. Os que estão lá atrás também são retângulos. Todos são retângulos. Certo? Então, anotem as características do prisma. São poliedros que possuem duas bases paralelas e faces laterais retangulares. Ok? A base de baixo é a mesma de cima. Ok? Beleza. Vamos para as pirâmides. Ok, as pirâmides também são poliedros não regulares, certo? Acompanha a leitura. São poliedros que possuem apenas uma base, certo? Os prismas possuem duas bases, as pirâmides só possuem uma base com um vértice principal, certo? Ó, esse vértice principal é esse aqui que está em cima, ó. Esse aqui é o vértice principal, ok? A base é essa que está apoiada aqui, ó, no solo, no chão, embaixo. Certo? Então, tem uma só base e tem um vértice principal lá em cima. E as faces laterais na forma de triângulo, certo? Então, todas as faces laterais aqui, ó, tem um formato de triângulo. Triângulo, triângulo, que está lá atrás, triângulo. Ok? Tem só uma base apoiada no chão e tem um vértice principal em cima. Ok? Nossa primeira pirâmide é a de base triangular, ou seja, a base que está embaixo tem o formato de um triângulo. As faces laterais têm um formato de triângulo também, certo? São 3 faces laterais no formato de um triângulo. E tem um vértice principal lá em cima, ó, que é o vértice que recebe todas as arestas daqui das faces laterais, ó, certo? Todas essas arestas aqui das faces laterais estão sendo ligadas a esse vértice principal aqui, beleza? Nossa segunda pirâmide é de base quadrada, por quê? Porque essa figura aqui, ó, o formato dessa figura plana que está apoiada no chão é o quê? É um quadrado. As faces laterais têm um formato de quê? De triângulo, certo? São 4 triângulos laterais. E todas essas arestas desses triângulos estão sendo ligadas a um vértice principal. E a nossa pirâmide de base pentagonal, certo? Pentagonal significa 5, gonal, lados. Então, 5 lados, certo? Essa base aqui, essa forma plana que está apoiada no chão, tem 5 lados, por isso é chamado de pentagonal.
Todas as faces laterais têm formato de triângulo e todas as arestas desses triângulos estão sendo ligadas a um vértice principal, lá em cima, certo? Acompanhe a leitura aqui nessa caixinha aqui. Além desses prismas e pirâmides que estamos estudando, existem também os prismas e pirâmides oblíquos. Qual é a diferença dos prismas e pirâmides oblíquos para os não oblíquos? Esse aqui que eu acabei de explicar para vocês, esses três prismas e essas três pirâmides, são não oblíquas, certo? São não oblíquas. Existem as oblíquas. Qual é a diferença das oblíquas para as não oblíquas? Sendo bem rápido, certo? Sendo bem rápido e resumindo, as oblíquas, observem que ela está inclinada, certo? Ela não vai estar retinha igual essas no solo, ela vai estar inclinada, ok? Essa face aqui, ó, observa que essa face aqui, ela não está perpendicular à base, observa. O que é perpendicular, professor? São algo que forma um ângulo de 90 graus, certo? Vocês não vão entender isso agora, mas lá na frente entenderão. Beleza? Só observem que ela fica um pouco inclinada, não é reta. Beleza, já vimos os poliedros regulares e os não regulares. E agora, para encerrar nosso assunto de hoje, a gente vai ver os corpos redondos. Beleza? Os sólidos geométricos são divididos em poliedros e corpos redondos. A gente estudou os poliedros, vamos para os corpos redondos. Beleza. Os corpos redondos possuem pelo menos uma face não plana, ou seja, arredondada, certo? Poliedro não tem face arredondada. Então, se tiver face arredondada, ok? Que não seja plana, se trata de um corpo redondo. São exemplos de corpos redondos, o cilindro, né? Um exemplo básico que a gente tem de cilindro no dia a dia, pacote de biscoito, entre outras coisas. Tem a esfera, né? Que tem o formato de uma bola, lógico, e tem um cone, né? Como o próprio nome já diz, um cone. Aqueles que a gente vê na rua por aí, que os guardas e policiais usam. Ok? Acompanhe a leitura aqui. Existem sólidos geométricos que possuem partes não planas, mas não rolam. Ok? Então, esses poliedros aqui, ó. Poliedro não, corpo redondo. Esses corpos redondos aqui, eles rolam. Se tu jogar uma esfera no chão, ela rola. Um cilindro rola. Um cone rola. Agora, se tu jogar esse sólido geométrico aqui no chão, ele não rola. Beleza? Por quê? Porque ele tem algumas faces quadradas, só que tem uma parte aqui que é redonda, que não é plana. Ok? Mas ele significa dizer que ele é corpo redondo? Não, ele não é corpo redondo. Beleza? Mas também não é poliedro, mas é um sólido. Ok? Então, corpo redondo, eles rolam. Os corpos redondos têm a propriedade de rolar. Então, essa figura aqui nem é corpo redondo, porque não rola, e nem é poliedro, porque tem uma parte aqui, ó, que é curva, arredondada. Beleza? Então, não se encaixa nem nos poliedros, nem nos corpos redondos. Então, gente, para encerrar nossa aula de hoje, vamos resolver esses dois exemplos, em que vamos utilizar a relação de Euler para descobrir o que se pede na questão, certo? Eu não vou dar o conteúdo todo do capítulo 3, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. E eu decidi dividir em duas partes. A outra a gente conclui amanhã na aula de amanhã, certo? Então vamos lá. Primeira questão, ela tem no livro de vocês, tá? É um exercício resolvido no livro de vocês, na página 87. Se quiser acompanhar, pode ficar à vontade. Lá está respondido, eu vou só explicar como a gente vai chegar lá. Vamos lá, calcule o número de arestas da pirâmide de base hexagonal, ou seja, a base é hexagonal, tem 6 lados, é uma pirâmide de base de 6 lados. Sabendo que ela tem 7 faces e que o número de vértices é igual ao número de faces. Beleza? O que eu preciso saber? Ó, ele quer saber o número de arestas, tá? Então, vamos, primeiro de tudo, vamos coletar as informações. Ó, arestas, vou botar um azinho aqui de aresta. Vou botar um ponto de interrogação, porque eu não sei, é o que a gente vai descobrir. O número de vértices
eu sei que é... Perdão, o número de faces está aqui. Ele dá o número de faces, que é 7. Está aqui, 7 faces. Então, o número de faces é 7. E o número de vértices é igual ao número de faces. Se a face são 7, então os vértices também são 7. Ok? Pronto, coletei as informações. Agora eu vou escrever aqui a fórmula, tá? Número de faces mais número de vértices é igual número de arestas mais 2. Ok? A gente já coletou as informações, agora vamos escrever na fórmula. Quantas faces tem? 7. Então, no lugar do F, tu coloca 7. Mais. Quantas vértices tem? Também tem 7. Coloca 7 aqui. Beleza? Que é igual a arestas. Quantas arestas tem? Eu não sei. É o valor que a gente vai descobrir. Então, tu vai apenas repetir o A, tá? Repete o A, porque tu ainda não sabe. Tu vai descobrir agora. Mais 2. Beleza? Repetir o A mais 2. Vamos lá. 7 mais 7. Tu pode resolver aqui. Vai dar 14. Que é igual a A mais 2. Não tem o que fazer aqui, né? Não vou somar mais 2 porque eu não sei o valor de A. Beleza. Para tu descobrir o valor de A, tu vai ter que jogar o 2 para o lado de cá. Beleza? Tu vai ter que isolar a letra A. Eu vou deixar o A sozinho do lado de cá. Ó. Vou escrever o número 14 aqui, beleza? 14. Vou escrever o A aqui, porque ele vai ficar isolado. E o 2, o mais 2, no caso, né? Vem para cá, para o lado de cá. Só que o mais 2 vem para o lado de cá com o sinal contrário, tá? A operação vem inversa. Se eu mudo um número de lugar, né? Por exemplo, tem um sinal de igualdade entre eles. Se eu passo esse 2 para o lado de cá do sinal de igual, ele tem que vir com a operação inversa. Quem é a operação inversa do mais? É o menos. Beleza? Então, ao invés de vir mais 2, ele vai vir menos 2. Menos 2. Beleza? Então, isolei o A e passei o 2 para lá, que foi com sinal negativo. Estava positivo, foi negativo. Então, A é igual a 14 menos 2. Ou seja, A é igual a 12. Beleza? Então, A é igual a 12. Então, essa figura aqui, essa pirâmide de base hexagonal, tem 12 arestas. Beleza? Vamos jogar na fórmula agora para saber, ó, face mais vértice é igual a aresta mais 2. Vamos saber se é um poliedro, beleza? Ainda lembra como é que sabe que é um poliedro? A igualdade tem que dar uma igualdade, tá? O número daqui tem que dar igual daqui. Face mais vértice, ó, face é 7, vértice também é 7. Então, 7 mais 7 é igual. Eu descobri que a aresta é 12, coloca o 12 aqui no lugar do A, mais 2. 7 mais 7 é 14, que é igual, 12 mais 2 é 14. Então, a pirâmide de base hexagonal é um poliedro, beleza? Porque aqui deu uma igualdade. E o número de aresta, que a questão queria saber, é 12. Resolvendo nosso segundo problema, está na página 88 do livro de vocês, é um exercício resolvido. Vou explicar como é que a gente chega à resposta. Ó, acompanha. Em um prisma pentagonal, ou seja, já não é mais pirâmide, igual no exercício anterior, é prisma. Se tratando de um prisma, ele tem duas bases paralelas no formato de um pentágono. O que é um pentágono? É uma figura plana com 5 lados, tá? Determine o número de vértices. Ó, então vou botar aqui, ó. Ele quer saber o número de vértices, então coloca V e um pontinho de interrogação. A gente vai descobrir o número de vértices. Determine o número de vértices, sabendo que ele possui 15 arestas. Vou botar aqui o Azinho de aresta, ó, que é igual a 15. E 7 faces. Fzinho de face, que é igual a 7. Beleza, então a questão me deu o número de arestas e me deu o número de faces. E eu vou descobrir o número de vértices. Ok? Então, bora lá. Escreve a fórmula. Face mais vértice é igual a arestas mais 2. Beleza? Essa é a fórmula da relação de Euler. Não esqueçam, memorizem essa formulazinha. Vocês vão precisar muito dela.
Então vamos lá, onde tem F eu coloco o valor de F, onde tem V eu coloco o valor de V, no caso o V não tem valor, a gente vai descobrir quem é ele, e no lugar do A coloco o valor do A. Vamos lá, F é quem? 7. Ele deu a quantidade de lados do F, de face. Então são 7, mais V, ele deu o valor de V? Não, a gente vai descobrir quem é V. Então repete a letra V, é igual a, ele deu aqui a quantidade de arestas, 15, então coloco 15 no lugar do A, mais 2. Beleza? Aqui tu vai fazer do mesmo jeito do exercício anterior. Isola a letra V, deixa ela sozinha do lado de cá do sinal de igualdade, repete o sinal de igualdade, repete o 15 mais o 2, que já estava lá, tu não vai mexer. E esse 7 aqui, ó, vai passar para o outro lado do sinal de igual, lá para o final desse número aqui, com o sinal trocado, tá? Sinal contrário. Professor, mas qual é o sinal que está aqui do lado do 7? Quando um número não aparece um sinal do lado dele, no caso do 7, esse sinal a gente entende que ele é positivo. Beleza? Então, o sinalzinho que está aqui do lado do 7 é positivo. Quando ele for positivo, não aparece. Quando for negativo, ele vai aparecer. Então, o mais 7 positivo vai passar para o outro lado com o sinal trocado, ou seja, negativo. Então, tá mais 7 vai para lá menos 7. Então, V é igual 15 mais 2 menos 7. Vamos resolver. V é igual 15 mais 2, 17. Repete o menos 7, tá? V é igual a 17 menos 7, que é igual a 10. Então, quantos vértices tem o prisma pentagonal? 10. Beleza? Então, eu achei, ó, a aresta são 15, face são 7 e vértices são 10. Agora vamos provar que ele é um poliedro. Ó, repete aqui de novo a fórmula. F mais V é igual a mais 2. Quem é F? Tá aqui, 7. Quem é V? A gente achou, é 10. É igual a, que é 15, mais 2. 7 mais 10 é 17, que é igual a 15 mais 2, que é 17. Existe uma igualdade, então ele é um poliedro. Beleza? Então, galera, essa foi nossa aula de hoje. Um pouco longa, espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida estarei disponível no PV, podem perguntar. Vou deixar na descrição do vídeo a página das atividades, né? Vou selecionar algumas questões nas páginas que eu colocar aqui na descrição, tá? Boa aula, bons estudos e até a próxima. Valeu!